Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Brasil completou 2 semanas com média móvel de mortes por Covid em queda. Já a média móvel de casos está diminuindo pelo 10º dia seguido. Em 24 horas foram confirmadas mais 373 mortes por Covid-19 no Brasil. Agora são 604.228 vítimas da doença. O Ministério da Saúde contabilizou 15.609 novos casos de um dia para o outro. Com isso, são 21.680.000 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes está em 379 registros por dia, com uma redução de 18% em relação a 2 semanas atrás. A curva apresenta tendência de queda pelo 14º dia seguido e está há 25 dias sem apontar aumento. A média móvel de casos indica 11.791 registros diários e apresenta tendência de queda pelo 10º dia seguido. No mapa por regiões, podemos ver que 7 estados apontaram alta nos óbitos pela Covid: Bahia, Ceará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins. Já em estabilidade estão 11 unidades da federação e 8 estados apresentaram queda nas mortes. O Acre não divulgou os dados. Na China, um novo foco de casos do coronavírus colocou as autoridades em alerta. 13 novos contágios foram identificados. Autoridades da China cancelaram centenas de voos, fecharam escolas e iniciaram uma grande campanha de testes anti-Covid no país. O surto foi vinculado a um casal de idosos que viajava com um grupo de turismo. Os dois iniciaram o deslocamento em Xangai antes de voar para Xi'an e as províncias de Gansu e Mongólia Interior. Desde então foram detectados dezenas de casos vinculados ao casal, que tiveram contatos próximos com pessoas de pelo menos 5 províncias e regiões, incluindo a capital Pequim. Locais turísticos, escolas e áreas de entretenimento, além de alguns complexos residenciais, também foram fechados. Em algumas localidades, como a cidade de Lanzhou, capital de Gansu, com 4 milhões de habitantes, as autoridades pediram aos moradores que não saiam de casa se não for necessário. Apenas aqueles que testam negativo para a Covid-19 podem se deslocar. Os aeroportos nas regiões afetadas cancelaram dezenas de voos, segundo o site VeriFlight. Quase 60% dos voos para os principais aeroportos de Xi'an e Lanzhou foram suspensos. Mudando um pouco de assunto, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que proíbe que órgãos públicos matem cães e gatos. A lei proíbe a eutanásia de cães e gatos por órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e outros estabelecimentos oficiais. A sanção foi publicada na edição do Diário Oficial da União. A determinação não se aplica em casos de eutanásia motivada por doenças graves ou enfermidades contagiosas incuráveis, que coloquem em risco a saúde humana e a de outros animais. E mesmo assim, essa prática deve ser justificada em laudo técnico. O texto diz que as entidades de proteção animal devem ter acesso irrestrito à documentação que comprove a legalidade da eutanásia nesses casos. O texto também define que o animal pode ser disponibilizado para resgate por entidade de proteção dos animais. De acordo com o projeto, vão ser aplicadas penas de prisão e multa previstas na Lei de Crimes Ambientais quando a legislação for descumprida. Para encerrar, o mundo desperdiça 17% dos alimentos que produz. No Brasil, a média é ainda maior e com tanta gente passando fome, né, gente? Mas algumas pessoas e o governo federal passaram a dar mais atenção a esse problema. Vamos conferir na reportagem. 2 vezes por semana, a dona Luzia visita esta padaria. E cada vez que vem, enche a sacola. Porque eu tenho muita visita em casa, então eu levo para as visitas, né? E eu já pensando no próximo, né? Mesmo assim, vira e mexe sobra pão e a aposentada usa a criatividade. Eu faço uma torrada para tomar um café da manhã bem delicioso com a torradinha que sobrou. Nada vai para o lixo. Na casa dela, o saco de lixo pode até demorar a encher, mas
Mas na grande parte dos lares, o cenário é outro. Um estudo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação revela um desperdício diário de 17% da produção total de alimentos no planeta. No Brasil, o descarte diário chega a 30%, o que coloca o país entre os 10 que mais desperdiçam comida no mundo. A maior parte do desperdício vem mesmo das famílias. 13% é descartado no comércio, como supermercados ou pequenas lojas. E o restante vem do setor de serviços de alimentos, como hotéis, bares, restaurantes e panificadoras. Mas esta padaria na Zona Sul de São Paulo encontrou uma solução para evitar o desperdício e ainda ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao final de cada dia, os pães que sobram são embalados e doados. Desde a criação da casa, tudo aquilo que você pode doar, a gente sempre doou, que é o que, não vamos dizer assim, as sobras do dia, né? Principalmente os pães secos, que não tem recheios, que eles têm uma durabilidade maior e que podem ser utilizados tranquilamente pelas pessoas mais necessitadas, né? Em junho de 2020, uma lei que permite que bares, restaurantes e outros estabelecimentos doem alimentos não consumidos foi sancionada pela Presidência da República. Mas se não sobra, também é possível preparar algo especial para a doação. Quando essas entidades necessitam, a gente acaba produzindo e entregando para elas produtos frescos, né? Que elas vão dar a melhor destinação ali para a necessidade deles. É a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece regras e restrições sobre o que pode ir para a doação por meio de uma resolução que prevê punições criminais ao doador, caso o alimento cause algum tipo de intoxicação à pessoa que o recebeu. Tem de respeitar a legislação vigente, porque ela tem uma lógica e respeitando principalmente o ser humano. Assim, a padaria doa, respeita o próximo, ajuda a reduzir a fome e colabora com o meio ambiente, como explica este empresário. O desperdício de alimento é um dos maiores responsáveis pelos gases de efeito estufa. O descarte de comida é, na verdade, o terceiro maior emissor de dióxido de carbono no mundo. E o Daniel encontrou uma solução para reduzir esse problema. Ele é fundador de um mercado digital que trabalha em parceria com supermercados e outros estabelecimentos para a venda de produtos próximos da validade, com descontos de, no mínimo, 50%. Uma vez que esses itens que iam para o lixo, iam para a caçamba, eles começam a ir para o mercado, esse carbono gerado negativo, ele realmente começa a ser neutralizado dentro da cadeia inteira. E cada um tem que fazer sua parte. Com mudanças de hábitos, é possível reduzir os números do desperdício e da fome no país. E a dica da Dona Luzia é reaproveitar cada sobrinha. Eu faço arroz que sobrou, eu coloco uma bela cebola, eu coloco ovos, cheiro verde. E o amor, carinho, né, completo com tudo aquilo que é de melhor para ficar melhor do que já era. Tá aí, que dica especial, hein? E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.